Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou a Adriana Paulino. Nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. Hoje nós vamos falar da UFRR, que concede aí o título de doutor honoris causa ao artista indígena Jaide Esbel. Nesta edição do Entrevistas DPE, nós recebemos a professora de Artes Visuais da UFRR, Ivete da Silva, para falarmos aí sobre a concessão do título ao artista indígena Jaide Esbel. 2 anos após a morte dele, a homenagem ocorre devido aí à contribuição da obra e o legado dele à cultura da região norte. Seja muito bem-vinda, professora Ivete, ao Entrevistas DPE. Olá, obrigada, Adriana. Um oi para todos os ouvintes. E eu quero agradecer muito o convite para estar aqui falando um pouco mais sobre o Jaider. É um grande artista da nossa terra, de Roraima, e está falando sobre ele, sobre o grande legado que ele deixou. É uma honra muito grande para mim. Prazer nosso em recebê-la, professora. No que consiste o título de doutor honoris causa? Então, o título de doutor honoris causa é uma honraria que pode ser dada pelas universidades, né, a personalidades eminentes que contribuíram de maneira notável para o progresso da universidade, no caso nosso da UFRR, né, da região, do país, e que tenha contribuído também, né, para as artes, para as ciências e para as letras. E o Jaide Esbel, filho dessa terra, nascido em Normandia, né, e depois residente aqui de Boa Vista, é uma dessas pessoas, né, que deixou uma grande contribuição para a universidade, para a região, para o país, uma contribuição, eu diria, planetária. Como surgiu a ideia de propor o título de doutor honoris causa ao Jaide Esbel? Então, o Jaider, ele foi um grande parceiro meu, né, nas pesquisas, atividades de ensino e extensão que eu desenvolvi, também um grande amigo, mas ele foi um grande colaborador para o curso de Artes Visuais, que é o curso no qual eu trabalho, participando, se envolvendo, né, de atividades de ensino, pesquisa e extensão de muitos professores, professoras lá do curso. Em 2013, quando o Jaider criou a Galeria Jaide Esbel de Arte Indígena Contemporânea, aonde ele começou a reunir obras de diferentes artistas indígenas, ele abriu o espaço para que os alunos do curso de Artes Visuais, que foi um curso criado em 2010, pudesse estar fazendo estágio supervisionado lá. Então, foi feito, nessa época, um convênio com a Universidade Federal de Roraima, né, por meio do curso de Artes Visuais, e o Jaider recebia os nossos alunos para um dos estágios curriculares do curso. E passou-se, enfim, um encerramento da parceria institucional, mas o Jaider seguiu sendo um grande parceiro nosso no curso. Ele tanto participava das atividades que eram propostas pelos professores e professoras, como ele também sempre estendia as ações que ele desenvolvia por meio da galeria para os alunos e alunas do curso e também as professoras e professores, né, que quisessem participar. E ele foi um grande parceiro meu, né? E dentre as nossas parcerias eu citaria, acho que a mais, né, não mais importante, mas assim a mais marcante, né, que foi a colaboração dele para a minha pesquisa de estágio pós-doutoral que eu realizei na Universidade Federal de Santa Catarina e pude desenvolver aqui em parceria com ele na galeria, em parceria com ele, com a vovó Bernaldina, né, mestra indígena também e uma das mestras dele. A gente pôde desenvolver uma atividade juntos, né, em parceria, e ele colaborou muito, então, para também o desenvolvimento dessa minha pesquisa de estágio pós-doutoral.
Então, devido a essa grande contribuição do Jaider no curso de artes visuais e também, assim, para além do curso de artes visuais, porque professores e professoras de outros cursos dentro da universidade também se envolviam em projetos com ele, e dado a grande importância dele no cenário das artes, de uma maneira geral, para além do ensino, né, de arte, mas para o cenário da arte dentro do Estado, a gente, então, né, pensou, na verdade, né, em fazer essa homenagem e esse reconhecimento ao trabalho dele. Que lindo, uma referência, né? Sim, para nós, sim. E quais os aspectos da obra e atuação de Jaider Eisbel mais contribuíram para a concessão desse título? Olha, o que contribuiu para a concessão do título foi toda a trajetória do Jaider, né? Como eu falei, assim, ele contribuiu, em especial, muito para a Universidade Federal de Roraima. Ele se formou na universidade, né, no curso de Geografia, sempre esteve envolvido com a universidade, com a formação dos alunos do curso de Artes Visuais e da universidade como um todo, não só daqui da Universidade de Roraima, mas em várias universidades brasileiras, né? Ele atuou e também fora do Brasil, tanto das obras do Jaider como de toda a trajetória dele enquanto artista. O Jaider era um grande articulador, né? Ele tinha como uma das grandes metas de vida dele, eu acredito, divulgar a cultura do seu povo, né? Do povo macuxi, os saberes do povo macuxi, de todos os povos indígenas, as lutas, né, que os povos indígenas travavam, né? E as obras dele retratam essa cosmologia, essa cosmogonia toda da cultura indígena, né, o que dá uma grande sustentação, né, para todo o trabalho dele, toda a trajetória artística dele. E também, assim, a trajetória dele foi uma trajetória que transcendeu o lugar da onde ele nasceu, o lugar da onde ele viveu, né? Ele sai daqui de Roraima e vai andar pelo mundo contando as histórias, as visões do seu povo, anunciando, denunciando, né? E de alguma forma trazendo de volta para Roraima os saberes e os fazeres que foram levados pelo colonizador também, né? E ele contribuiu enormemente com a Universidade Federal de Roraima e com as outras universidades brasileiras também, produzindo artigos, dando aulas. Então, ele sempre foi muito aberto a conversar com todos aqueles que quisessem conversar com ele, a aprender sobre a cultura indígena, né? E a contribuir mesmo com as lutas dos povos indígenas, né? O Jaider, ele teve aí um grande legado que ele conseguiu sair do Brasil, né? E voar por todo o mundo. Ele fez muita coisa, né? Merecidamente aí esta honraria, né? Sim, uma das coisas que ele fez, que foi, inclusive em parceria com a Universidade Federal de Roraima, e que é um dos marcos da carreira do artista, foi o primeiro encontro de todos os povos, aonde o Jaider reuniu das 13 etnias indígenas aqui de Roraima. O Jaider conseguiu reunir 11 dessas 13 etnias. Nossa. Foi um evento, né, que era organizado por ele, em parceria com a Universidade Federal de Roraima e com a FUNAI. Teve 3 edições, e nessas edições o Jaider dialogava com essas diferentes etnias e trazia essas diferentes etnias para estarem expondo seus trabalhos, expondo a sua cultura, as suas artes indígenas, né, os seus saberes, fazeres, e para conversar também, né,
conversar sobre o que os indígenas, né, as indígenas de Roraima queriam para pensar o Brasil, né, para pensar o mundo. Então, ele foi um grande articulador, né, ele se autodenominava um artivista. Ele acreditava que a arte era uma linguagem universal dos homens, né, e das mulheres, e que, por meio da arte, ele poderia estar conversando com todo mundo, né? Ele poderia estar chamando todo mundo para conversar e para falar de questões tão sensíveis. O trabalho do Jaider, ele também perpassa, né, pelas questões ambientais, pelas questões humanitárias, né, pela construção de um mundo dentro de uma outra perspectiva. Que trajetória, né? Eu estou aqui ouvindo você falar, professora, eu estou assim, já começando a ter admiração porque eu não tinha o conhecimento. E como a obra dele conseguiu integrar questões políticas e também ecológicas atuais, sem perder a conexão com a espiritualidade e a ancestralidade? Essa é uma pergunta difícil de responder, assim. O Jaider sempre falava, né, uma frase assim, que a arte e a vida não se separavam. Para nós, para nossa cultura ocidental, as coisas são todas separadas, né? A arte, a obra de arte, né? Aquilo que é obra de arte, aquilo que é para a gente usar, enfim. E para as culturas indígenas é uma outra perspectiva. E o Jaider sempre falava que a arte e a vida, elas se misturavam. Então, para ele, arte e vida era uma coisa só. A produção artística do Jaider, ela representava os conhecimentos ancestrais do povo dele. Então, a partir do desenvolvimento dele espiritual, a partir, né, de como que ele ia se apropriando da própria cultura ancestral dele, ele ia produzindo a sua arte, né? Ele ia representando, na verdade, através daquilo que a gente chama ali de arte, né? Ele ia contando as histórias, os saberes, né, do povo macuxi, através da sua produção visual, performática. O Jaider, ele era um grande camaleão, né? Ele se dizia um grande equilibrista, porque ele dialogava com o nosso mundo, né? O mundo do branco e o mundo da sua cultura. Ele conseguia ter esse equilíbrio entre ambas as partes. Sim, eu diria que ele conseguiu muito bem entender o nosso mundo, o mundo do branco, o mundo dado pelo colonizador, que é um mundo muito diferente do mundo indígena, né? Ele conseguiu entender, interpretar muito bem e conseguiu adentrar esse lugar e fazer dele o seu palco também, né? O Jaider, ele é um artista reconhecido mundialmente, reconhecido pelo grande sistema da arte ocidental, né? Daquilo que legitima na cultura branca ocidental a arte. O Jaider adentrou esse espaço e ele se fez reconhecido também nesse espaço. As produções artísticas dele estão em grandes espaços de arte, né? Tá no Centre Georges Pompidou, na França, está na Pinacoteca de São Paulo, no Instituto Pipa, no Museu de Arte Latino-Americana em Buenos Aires. Ele tem trabalhos que também foram comprados por grandes colecionadores de obras de arte, né, da América Latina. Os trabalhos dele também ganharam capas de livros clássicos da antropologia, como livros do Levi Strauss,
do Teodoro Koch-Gramberg, do próprio Mário de Andrade, né, que escreveu o Macunaíma, né, um herói sem nenhum caráter. E então, assim, o Jaider ele ganhou todos esses espaços, né? Ele foi também um grande criador de conceitos também, né? Ele ajudou, junto com outros colegas dele, artistas indígenas, a criar a conceituação do termo arte indígena contemporânea, colocando ali o lugar do indígena dentro do que antes se chamava de arte contemporânea indígena, né? Ele vem e fala, né, que da arte indígena contemporânea, sinalizando que o indígena sempre produziu a sua arte, né? E ele foi um grande conceituador desse termo, né? Ele participou, foi uma das lideranças da Bienal de São Paulo, né? Que ele fez a Bienal ser conhecida como a Bienal dos Índios. E, enfim, sempre levando junto com ele os seus parentes, né? Sempre levando muitos artistas indígenas. O Jaider, ele, como ele mesmo escreveu, ele nunca andou só, ele sempre andava acompanhado. Então, todos os lugares para que ele era convidado para expor, para falar do trabalho, enfim, ele tinha sempre essa preocupação de levar junto com ele outros artistas indígenas, né? Porque ele representava um povo, né? Olha que legal, era mais ou menos por onde ele viajava, ele levava essa troca de experiência, essa troca de conhecimento. Ele tanto aprendia como ele levava o conhecimento ao público, a sua cultura, a sua arte. Uhum. Nossa, que interessante. Sim, ele né, chamava para as exposições que ele era chamado também, ele chamava outros parceiros para irem com ele, né? Como, por exemplo, um outro artista daqui de Roraima, Isaías Miliano, Bartô Makuxi, né? Conheço o Bartô. A Carmésia Emiliano. Então, assim, esses artistas, eles sempre tinham também os seus trabalhos, indo junto com os trabalhos do Jaider nessas exposições, né? Porque conheço os trabalhos do Bartô, são excelentes, lindo, grande artista. Sim. E fala pra gente aí como a concessão desse título ele pôde influenciar o reconhecimento de outros artistas indígenas ainda em vida. Eu acho que influencia, sim, na medida que também, né, mostra para outros artistas indígenas de que é possível ser artista indígena, né? Uma das preocupações do Jaider era também mostrar, né, que o lugar do indígena era onde ele quisesse estar e que era possível, né, um indígena ser artista, fazer o seu sustento também, né, por meio da arte. Então, ter o reconhecimento, né, a honraria desse título, doutor honoris causa, para o Jaider, é uma homenagem, claro, a um grande filho, a um filho ilustre do Estado, né, mas é também uma forma de reconhecer a representatividade dele para Roraima e para todos os povos indígenas de Roraima e do Brasil e do mundo, enfim. Então, acho que a representatividade disso para os parentes, acho que só eles que podem dizer, né, de fato, assim, o que isso representa. Mas eu penso que isso representa muito, que isso representa um lugar, um dos lugares, né, que os indígenas eles podem estar se eles quiserem estar. E que legado o Jaider deixou, não só para a arte e a cultura roraimense, mas para a história do nosso estado? É um grande legado do Jaider, né?
ele nunca andou só. Ele sempre andou sempre reconheceu, né, a sua ancestralidade, reconheceu o seu povo, a sua cultura, tudo, né, ele representava o povo dele, povos indígenas, né, culturas, enfim. Acho que o grande legado que ele pode nos deixar é que a gente acredite na possibilidade de um mundo diferente. É um convite que ele deixa para a gente olhar para os povos indígenas, olhar para tudo aquilo que os povos indígenas têm para nos ensinar. Porque os povos indígenas eles têm muito a nos ensinar. E eles podem, se a gente deixar, se a gente né, respeitar, a gente pode aprender muito com eles. Então, acho que esse pode ser um dos legados, mas não é uma resposta pronta, né? Porque são muitas coisas. São muitas, né, coisas. Ele era uma referência. Uma referência, né? Ele é uma referência para muitos indígenas, né? A trajetória dele está pulsando em vários lugares, né? O fato dele estar sendo homenageado, até hoje ser lembrado, os seus parceiros com certeza darão continuidade a muitos ensinamentos que ele deixou, né? E como você vê a importância de homenagear artistas indígenas em um país com um histórico de marginalidade da cultura dos povos originários? É necessário, né? Acho que é necessário a gente fazer esses reconhecimentos, né? Demorou, né? Demorou para a gente começar a olhar para a contribuição que os povos indígenas podem dar para a humanidade. A Universidade Federal de Roraima, ela já concedeu o título de doutor honoris causa ao Davi Copenaua, né? Agora está concedendo o título de doutor honoris causa ao Jaider Isbel. A gente tem dentro do estado de Roraima grandes representatividades indígenas que falam, né, por suas culturas, sim, por seu povo, mas que falam por nós todos, né? Falam em nome de uma sociedade possível que eles acreditam. E é importante a universidade, que é um espaço reconhecido, né, de saber, de produção intelectual, reconhecer esses grandes líderes indígenas como pessoas que contribuem também para os saberes produzidos dentro da universidade, né? Abrir esses espaços para que essas pessoas elas possam estar dentro da universidade, atuar dentro da universidade da forma delas, né? Não impondo a nossa, e a gente reconhecer, né, a importância dessa conversa. E o curso de artes visuais, ele tem trabalhado para integrar e promover a arte indígena na universidade? Acredito que sim. Acredito que a gente tem, né, feito alguns movimentos nesse sentido, sim. Nós temos professoras, né, que trabalham com a temática da arte indígena, né, e a gente busca sempre dialogar, assim, com a cultura indígena que está presente dentro do nosso curso. Nós temos vários alunos indígenas. Hoje tem muito indígena com formação, né? Sim. Está cada vez mais avançando. A gente vê a diferença. Hoje tem um bloco específico, né, para eles, lá dentro da Universidade Federal. Sim, temos um Istiquirã, né, que é um centro específico para a formação indígena. Recentemente, agora foi lançado pela universidade
um programa, Pronat, de formação também indígena em Normandia. Então, assim, a universidade ela vem buscando sempre esse diálogo, né? Essa relação com os saberes do Estado, né? E a cultura indígena ela é predominante aqui no Estado, né? Fomos nós, brancos, que adentramos a terra deles, né? O território deles. E então é importante sempre a gente lembrar disso, né? Desse começo. Com certeza, com certeza. E que reflexões a obra dele traz para o cenário artístico atual e especialmente aí no contexto das artes e da cultura? Então, o Jaider, ele, como eu disse, ele foi um grande criador de conceitos, né? E ele foi um dos principais conceituadores do termo arte indígena contemporânea. E, junto com isso, ele também anunciou que nós estaríamos, até 2025, se eu não me engano, na década da AIC, né? Da década da arte indígena contemporânea. Aonde o mundo estaria se voltando às produções dos artistas indígenas, né? E de fato, os indígenas, há muitos artistas indígenas que estão em evidência hoje, em evidência por todo o mundo, né, circulando, tanto em exposições de arte como em universidades importantes, dando conferência, falando dos seus trabalhos, da sua cosmovisão, cosmologia, enfim. E acho que o Jaider ele tem uma participação nisso também. Ele foi um dos artistas que contribuiu para a movimentação desse cenário. E no que vai consistir a cerimônia de entrega do título? Foi preparada alguma homenagem especial? Então, a concessão do título ela vai acontecer dia 20 de agosto, né? Às 17h30. Ela vai fazer parte de um evento que a universidade está sediando, né, que é o COIME, que discute essas questões indígenas. Vão estar presentes nesse evento muitas lideranças indígenas, artistas indígenas, enfim. E ele é aberto para a comunidade, então todos e todas e todos estão convidados a irem, né? Vai ser no CAF, na Universidade Federal de Roraima, então todos estão convidados para estarem lá presenciando, né, essa cerimônia, que tem alguns rituais, né, que são os ritos mais acadêmicos específicos, né, mas com certeza os amigos e amigas do Jaider estão preparando homenagens a ele, né? Que legal. Eu ia te perguntar, é aberto ao público? Sim. Você já respondeu. É aberto ao público. Eu pensei que fosse só interno ali para os universitários, dentro da universidade, para convidados mais próximos da família e amigos do Jaider. Uhum. Mas, enfim, quem quiser participar, ver essa cerimônia e essa homenagem, né? Sim. Está convidado. Está convidado. É amanhã. Amanhã, isso aí. Amanhã, dia às 19, isso, dia 20 de agosto, às 19h30, né? Inicia a cerimônia de entrega do título. E é uma honraria pós-morte, né? Porque o Jaider, ele se encantou como... se diz na cultura macuxi, né? O encantamento e não a morte, né? Em 2021, mas uma representante da família irá receber esse título para ele. Olha que bom. E assim, reforço o convite, né, para a comunidade roraimense estar presente, assistindo e também homenageando, porque ele ficaria muito feliz. Com certeza vai ser muito lindo. Professor, algo mais a nos acrescentar? Algo que eu não lhe perguntei, que você gostaria
de estar passando aqui para o nosso público ou só em reforçar o convite? Sinta-se à vontade. Bom, convite reforçado, né? Sempre é bom reforçar. Sim. E, bom, é tanta coisa para falar sobre o Jaider, porque ele era um homem muito ativo, né? Muito articulador, que sempre teve como meta da vida levar o conhecimento da cultura do seu povo, dos povos indígenas, para o Brasil, para o mundo todo. Então, só reforçar, né, essa grande representatividade dele como uma figura, como uma liderança indígena, né, como um grande articulador no campo das artes, como também assim um grande articulador nesses discursos, nessas conversas sobre as questões ambientais, sobre as questões humanitárias, que sempre perpassaram também o trabalho dele. E, novamente, sim, agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre o Jaider. Eu sei que ele é um artista da terra, né? Mas que, infelizmente, nem todos conhecem ele, puderam conhecer. Então, essa também é uma oportunidade de conhecer Jaider Isbel, de conhecer a sua arte, né? De conhecer um pouco do seu legado e da importância do trabalho que ele desenvolveu para Roraima, né? Para o mundo todo, sim, mas para nós aqui em Roraima, para o Estado, para a universidade, enfim. Professora, muito obrigada pela nossa conversa. Foi super interessante. Muitas coisas, assim, como eu, muita gente também, às vezes, não tinha a informação que você nos passou agora. E amanhã acontecerá dia 20, não é? O título de honraria é o Doutor Honoris Causa ao artista indígena Jaider Isbel, aqui pelo Entrevistas DPE. E muito obrigado, professora. Entrevistas DPE estará sempre de portas abertas para mais novidades, para mais informações. Muito obrigada. Obrigada. E nós vamos ficando por aqui. Eu sou a Adriana Paulino para mais uma edição do Entrevistas DPE. Tchau, tchau.